Eu acho que todos vocês já assistiram aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu acho que é assim o nome do filme, né? Só que hoje eu quero apresentar para vocês o curioso caso do time que tem um jogador a mais e não consegue ser superior. Eu acho que esse todo mundo já viu e todo mundo vai ver por um bom tempo, não é verdade? Porque é impressionante o time que consegue ter um jogador a mais e não consegue ser superior dentro do campo. Terminou agora lá o jogo na Arena Fonte Nova, o Corinthians ainda conseguiu, no apagar das luzes aí, arrancar um empate contra o time do Bahia, o time do Corinthians com um time totalmente alternativo aí, com algumas opções apenas consideradas titulares, e o time do Corinthians acabou empatando esse jogo por 1-1, então a gente tem umas coisas pra falar aí, umas coisas pra ponderar e umas pessoas pra criticar, porque, mano, na moral, velho, quando que a gente vai aceitar pra nós mesmos que os nossos laterais que estiveram em campo hoje, vulgo Léo Maná e vulgo Hugo Farias, eles não podem vestir a camisa do Corinthians. Eles não podem vestir a camisa do Corinthians. A realidade é essa. Corinthians veio a campo com Matheus Donelli, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Hugo, o meio de campo com Maicon, Alex Santana, Breno Bidon e no ataque Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Ou seja, não tivemos articulador. O articulador nosso entrou no segundo tempo e quando ele não estava em campo, o time não conseguia marcar, o time não conseguia criar, o time não conseguia existir no meio de campo. Porque o nosso meio de campo parecia um jardim de infância, onde os jogadores do Bahia, eles conseguiam ir para onde queriam, infiltrar por dentro, pelo lado, pelo canto, por fora, de qualquer jeito, até por fora do campo, eu acho que eles conseguiriam se eles quisessem, porque o time do Corinthians marcou absolutamente nada e principalmente no nosso setor direito com André Ramalho, Léo Maná e Alex Santana, o time do Corinthians teve as maiores dificuldades no jogo. O time do Corinthians, ele entrou em campo, digamos assim, um tanto quanto nervoso. O time do Bahia já logo no começo deu pra ver que teve muita liberdade com o Everton Ribeiro. A realidade é que o Everton Ribeiro, antes de ser expulso, ele jogou do jeito que ele quis e ele tocava a bola pra onde ele queria, ele articulava pra onde ele queria, ele carregava, ele ameaçava, e a ameaçada é o principal fato que a gente tem que falar hoje. Como que pode um time profissional de futebol cair num lance em que o cara vai ameaçando, 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 ameaçando e o time vai achando que o cara vai chutar a todo momento? Sendo que é fundamento de bola. Como que pode um time aceitar uma parada dessa? Mas não, o Corinthians é o curioso caso. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo? O Corinthians é o curioso caso porque o time do Corinthians aceita esse tipo de coisa. Eu marquei alguns lances aqui, ó. 1 minuto e 40 do primeiro tempo, o Donelli já fez uma defesaça onde o centroavante do Bahia saiu cara a cara com ele. Ele acabou... Inclusive, o Donelli jogou bem, viu? Quero adiantar pra vocês que eu gostei do jogo do Donelli. Depois teve um lance também do Eric Pulga que o Donelli também fez a defesa. O Everton Ribeiro jogando como quer. Até marquei aqui. Everton Ribeiro jogando como quer. Porque ele pega a bola, ele gira, ele ergue a cabeça, ele lança, ele toca, ele cruza, ele chuta, ele faz o que ele quiser. E não tem absolutamente ninguém. O Maicon não fez nada, o Alex Santana não fez nada. O time do Corinthians não conseguiu marcar de jeito nenhum. Aí você acha, né? Pô, no segundo tempo vai ter que mudar, né? Tudo mais. Mas não, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Jean Lucas do Bahia teve uma grande chance aos 22. Aos 24 teve um chute do Yuri Alberto que dominou a bola e acabou chutando. O Corinthians ficou tentando ali com o Thales Magno, acabando perdendo a bola uma hora ou outra, tentando alguma coisa, o Romero errando o passe, o Breno Bidon perdido e por aí vai, né? O time do Corinthians não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Aí, rapaziada, o 43 minutos, erro do Léo Maná e o cruzamento perigoso onde quase o Bahia fez o gol. Mas não, calma, o time do Corinthians, em vez de se fechar porque tava na casa dos 40 minutos do primeiro tempo, o time do Corinthians
se comportou do mesmo jeito, dando liberdade, fazendo os jogadores do Bahia jogar do jeito que quisesse, e aos 45, gol do Bahia, onde um lateral esquerdo veio do meio, ameaçando 1, 2, 3, 4, aí ele ameaçava o jogador do Corinthians, fazia assim, ó, ameaçava o jogador do Corinthians, mano, que raiva, cara, que raiva, André Ramalho, pelo amor de Deus, não tem como o André Ramalho ser titular, não tem como. Eu vi a galera falando, não, o André Ramalho tem que ser titular, não dá, rapaziada, não dá, é muita infantilidade. O Léo Maná, então, nem se fala, porque não cruza, não consegue jogar, não consegue marcar, não consegue fazer uma cobertura, não consegue fazer absolutamente nada. Aí o lateral esquerdo vem ameaçando 1, 2, 3, 4, 10 vezes, cruza, e o lateral direito faz o gol de cabeça absolutamente sozinho, colocando o Bahia na frente. Aí chega no segundo tempo, onde eu falei pra vocês, a gente fala, pô, vai entrar o Coronado, vai entrar, sei lá, o Hector Hernandes, vai entrar algum outro jogador, o Angileri, pra dar alguma opção. Não, de início ele coloca o Tchoca, e coloca o Charles fazendo a lateral direita. Vocês têm noção que quando eu falo pra vocês que a gente precisa de peças de reposição, é isso que eu tô dizendo? É esse exemplo escancarado na nossa cara que eu tô falando pra vocês? Aí, beleza. A sorte do Corinthians, e que daí, aos 5 minutos, depois do primeiro minuto do segundo tempo, o Bahia quase ter feito 2 gols, diga-se de passagem, não podemos deixar de falar que o Donelli fez 2 defesas lá, e... aos 5 minutos, o Everton Ribeiro, ele foi expulso, tomou o segundo amarelo, merecidamente, e foi expulso. Rogério Ceni já logo colocou um zagueiro lá pra tentar recompor o time, tirou o Ademir, que tava deitando e rolando no time do Corinthians, né, no primeiro tempo. Aí o Bahia tentou fazer uma linha de 5, controlar um pouco mais as ações. Aí o Ramon Dias coloca o Coronado, coloca o Hector Hernandes, coloca o Angileri, e dentre essas substituições, um jogador melhorou, que foi o Breno Bidon. O Breno Bidon, ele melhorou no segundo tempo, o Angileri deu uma capacidade maior de chegada pelo lado esquerdo, até o Romero caiu um pouco por ali, o Coronado também, às vezes caindo por ali, tirou o Yuri Alberto, o Thales ficou mais na velocidade, Thales Mag tentando uma jogada ou outra, mas o Angileri, se ele fosse uma vez para a linha de fundo para fazer cruzamento, ele já ia ter feito muito mais do que o Hugo fez no jogo dele, né, antes dele sair, porque é impressionante esse cara ser profissional de futebol e esse cara vestir a camisa do Corinthians. Aí, aos 35 minutos, um lance que o Thales Magno sai de trás do meio campo, porém o corpo dele tá espetado pra frente, acima da linha, né? Depois da linha, ele ainda consegue tocar a bola, o Breno Bidon não consegue chegar, mas o Romero chega batendo, empata o jogo, infelizmente impedido, né? E a gente achando que ia se estender esse 1-0, o Bahia já deu aquela amenizada nos ataques e tudo mais, por mais que o Rodrigo Nestor entrou, o centroavante deles já não achou mais nada, o Eric Pulga cansou no jogo, e num cruzamento do Breno Bidon, o Hector Hernandes faz o gol de empate próximo do final do jogo e o Corinthians consegue heroicamente esse empate, porque não conseguiu propor jogo, mesmo com um jogador a mais. A gente vê exemplos de quando o Corinthians tem jogador a mais, o Corinthians não consegue ser superior, e hoje não foi diferente. Ah, o empate foi bom, mano, pelas circunstâncias do jogo foi maravilhoso, porque o time do Corinthians estava totalmente perdido, o time do Corinthians não conseguiu marcar absolutamente ninguém no primeiro tempo, não conseguiu criar absolutamente nada no primeiro tempo, tanto que no segundo tempo as finalizações a gol foi... a cabeçada do Hector Hernandes foi gol, o chute do Romero que foi gol, mas estava impedido, o Thales, e no finalzinho o Breno Bidon que roubou uma bola, poderia ter tocado pro Romero na ponta, acabou chutando, e a bola passou muito próximo. Mas pelas circunstâncias o empate foi bom, é o que eu tinha dito pra vocês, se tivesse um empate nesse jogo já ia ser de baita tamanho, porque pra gente contar com Léo Maná na lateral direita, Hugo na lateral esquerda, Tchoca na zaga, mano, o Tchoca foi muito mal
também. Aí eu tenho que falar, velho. Foi muito mal, errou absolutamente tudo. André Ramalho mal, o Charles ali não conseguiu. Mano, o Coronado ele dava a bola pro Charles no segundo tempo, faltava o Coronado falar: meu Deus do céu, cruza essa bola pra área. E o Charles dominava a bola e voltava pra trás. É impressionante, não é perseguição com os caras, é que os caras, eles fazem isso. Eles fazem, parece que eles sentem prazer da gente xingar os caras. Meu Deus, rapaziada. Mas no fim, Coringão ainda conseguiu empatar e trouxe esse um pontinho na primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, 7 da noite, pela estreia da Sul-Americana contra o Huracan da Argentina. Então, destaque do jogo pra mim, vou colocar o Donelli. O Breno Bidon fez um baita segundo tempo, na minha opinião. Thales Magno tentou, correu, lutou bastante. Posso colocar ele também, mas não foi incisivo pra poder fazer ali uma finalização perigosa e tudo mais. E vamos colocar também o primeiro gol do Hector Hernandes, que veio entre a zaga, cabeceou a bola, bateu na trave ainda e foi pro gol, garantindo esse empate do Coringão. Se você chegou até aqui, deixe seu like, eu quero muito saber o seu comentário, o que você achou desse time alternativo do Corinthians, se você ainda tiver com o coração 100%, porque eu acredito que tenha mexido com o coração de todos vocês, beleza? Qualquer coisa eu trago novidades aqui pra vocês, porque você sabe, aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.